para estudar a lição dessa semana. Que Deus abençoe a todos, um feliz sábado. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa classe de Escola Sabatina. Você, antes que você saia, você que está assistindo o culto, estava assistindo o culto, não saia. É um conselho que eu te dou, não saia. Não aperte o botão de desligar e não vai procurar outro culto. Assista a nossa classe, hoje está sensacional. A lição dessa semana fala sobre o selo de Deus. Se você quer saber mais sobre o selo de Deus, que é importante para a tua salvação, não saia da classe. Então, eu estou te acompanhando aqui, estou vendo o número aqui, espero que continue. Então, vamos continuar. Bom dia, grande Padula, bom dia, Eliana, bom dia, Douglas, Cristiane, grande Armando, professor na parte da tarde hoje também, né? A programação na parte da tarde é o nosso grande professor, né? Geninho que está entrando, e você que está no YouTube, você que está no Facebook, sejam bem-vindos, que vocês possam participar aqui conosco, dar o seu comentário, nós vamos ler o seu comentário, ok? Então, não saiam, tá bom? Vamos lá, Eliana, vamos à oração? Vamos sim. Sejam todos muito bem-vindos, a casa é nossa, irmãos. E como o Éder falou, não saiam daí, tá bom? Que vai ser muito bom, esse estudo está maravilhoso. Então, peço por gentileza que nós agora acalmemos o nosso coração e colocamos nosso pensamento diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que é o nosso Deus, e vamos orar. Pai maravilhoso, conselheiro, Deus forte e poderoso, aqui nós estamos reunidos em teu nome. Pedimos sabedoria, discernimento nesse estudo, que o Senhor direcione, por favor, o Padula e todos os professores, e a todos que estão participando, seja pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Zoom, todos sejam ricamente abençoados. Nós te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, Padula? Amém, sim, vamos lá, vamos lá. Mutado o microfone até para não vir nenhum som de fora, mas estou acordado aqui, sim. Firme e forte. Bem. Vamos lá. Como a gente estava falando anteriormente, Éder, Douglas, Eliana, o pessoal que já estava aqui na sala, essa lição é uma lição muito especial. É uma lição para quem que merece o nosso estudo detido, que merece a nossa atenção, que dentro do tema proposto deste trimestre, que é o tema aliança, o contato Deus com o homem, homem com Deus, né? Ele tem uma luz especial, ele tem aspectos especialíssimos que merecem toda a nossa atenção. Inclusive, por conta disso, eu refaço e ratifico aquele convite que sempre temos feito, né? Eu, particularmente, e outras pessoas, outros professores que aqui comparecem. Estude a lição da escola sabatina. Tome tempo para diariamente estudar, recapitular, ler os comentários detidamente, converse com Deus antes, tome tempo para isso. Como uma coisa importantíssima que, na verdade, o é. Vejam só, a lição dessa semana, ela tem como título Sinal da Aliança. Só aí já daria para a gente gastar um tempão. Nós temos um limite de tempo, né, durante essa programação, mas em casa, tranquilo, só aí a gente poderia, sem limite de tempo, quero dizer, a gente poderia falar muita coisa. O que é sinal, o que é símbolo, como é que um sinal é estabelecido e várias coisas. Só aí já tem muita coisa. Quer ver mais? Eu vou ler o verso áureo. Desculpe, um verso para memorizar.
os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua de geração em geração. Isso está lá no livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 16. Eu nem comecei a lição propriamente dita, eu só falei um verso para memorizar, e já teria um monte de coisa. Então, assim, repito, né, e enfatizo. Estudem a lição, pessoal. Essa lição é para nós. Ela é preparada com carinho, sob a direção do Espírito Santo, que está conosco agora, nos abençoando para a gente entender e principalmente para a gente ter disposição de praticar aquilo que ele determina que a gente pratica, né? Que ele, inclusive, aconselha a gente praticar. Mas vamos lá. A título de introdução, nós poderíamos dizer o seguinte: a criação, nós somos criacionistas, de acordo com aquilo que a gente estuda na Bíblia, de acordo com a nossa vivência diária com Deus, de acordo com aquilo que a gente pensa, de acordo com aquilo que a gente entende do mundo. A nossa cosmovisão é criacionista. Já estudamos isso, se não me falha a memória, no trimestre passado. Mas, enfim, dentro da lição 9. A criação termina no 7º dia, ela não termina no 6º dia. Isso é muito importante a gente aprender sobre o sábado. Normalmente a gente pensa assim, ou pode-se pensar assim, a lição acaba na criação do homem e depois vem o sábado. Não. A criação acaba no 7º dia. E é interessante a gente reparar a redação que Moisés deu para o relato da criação. Ele vai falando o seguinte: no primeiro dia foi tarde, manhã, no segundo dia foi tarde, manhã, porque ele estava marcando o tempo. No 6º dia foi tarde, manhã. No 7º dia ele não fala isso. Porque o sábado é um templo dentro do tempo. O sábado é algo criado. Quer ver só como o sábado é algo criado? Olha que coisa interessante. No primeiro dia, Deus cria a luz, e a luz é uma bênção. No segundo dia, Deus separa águas e águas, e isso é uma bênção. Senão a gente estava amassando barro até agora e, enfim, estava um caos, né? Então, no segundo dia, nós temos a bênção da separação de águas e águas. No terceiro dia, nós temos o reino vegetal, que é uma bênção. No quarto dia, nós temos o sol e a lua, que são bênçãos. Depois, nós temos a vida nas águas, a vida nos céus, nos céus, as aves criadas. Depois, nós temos a vida na terra, a criação do homem. Tudo isso são bênçãos. E está escrito, isso é bom. Bênção é aquilo que me faz bem, é uma coisa boa, né? E Deus mesmo fala, então, de fato, é uma coisa boa. E aí entra o 7º dia. O 7º dia também tem uma bênção. Olha que interessante como o redator coloca isso. E abençoou o Senhor Deus o 7º dia. Ou seja, a bênção do 7º dia é o 7º dia. Toda semana tem bênçãos. E isso é muito importante a gente entender. O dia não acaba, a semana não acaba na sexta-feira. A semana acaba no 7º dia. Porque o 7º dia é parte da criação de Deus. O 7º dia é algo criado. E ele é tão especial que nós não conseguimos observar, a não ser pela determinação de Deus. Isso torna o 7º dia muito especial. Porque, vejam só, como a gente marca tempo. Eu fiz eu anotei aqui preparei uma arte com com alguns slides que eu gostaria de passar agora, só para a gente entender essa questão da marcação do tempo. E já estamos andando pela lição. Olha só que interessante. Quando eu falo de marcação do tempo durante uma volta do planeta Terra em torno do Sol, eu tenho 1 ano. E eu percebo isso porque eu consigo enxergar
as 4 estações. Eu consigo enxergar primavera, verão, outono, inverno. Eu consigo perceber isso. Isso é nítido. Quando eu falo de mês, né, eu consigo perceber fisicamente o mês, porque eu tenho aquilo que se chama de lunação, né? A Lua faz a sua órbita em torno da Terra, e nós observamos isso, e a órbita da Terra, ela tem cerca de 29 dias. Então, eu consigo perceber o mês. Eu consigo perceber o dia, porque eu vejo uma parte clara e uma parte escura, que é a Terra fazendo o movimento de rotação no seu próprio eixo. Eu consigo observar isso. Mas quando eu falo do sábado, a única coisa que eu tenho, e isso é que torna o dia tão especial, porque muito longe de ser pouca coisa, é muita coisa, é uma determinação por escrito. É quase que uma escala de Deus, né? Daqui a pouco eu vou falar com uma pessoa que foi coordenadora de uma grande equipe sobre escala, sobre liderança, sobre chefia, e a gente vai ver isso com mais clareza. Mas o sábado, ele é tão especial que Deus não dá nenhuma marcação nele, física, para a gente olhar. Ele dá uma ordem, e ele escreve essa ordem. Já lá em Gênesis, no capítulo 2, lembrando sempre que, quando o redator produziu o livro, ele estava produzindo um rolo, então ele ia escrevendo. Depois é que isso foi dividido. Mas se a gente prestar atenção, no capítulo 2 de Gênesis, logo depois do versículo 3, desculpe, Moisés dá um arremate na narrativa da criação, quando ele diz, e assim foram criados os céus e a terra. E ele só dá esse arremate na narrativa após a criação do sábado, após o sábado ser estabelecido por Deus. Outra coisa que não deveria e não deve passar despercebido por nós. Quer ver outra coisa interessantíssima, né, em relação ao sábado? Ele é mencionado lá em Isaías 66, 23. Daqui a pouco nós vamos falar com mais detalhes sobre isso, em que todo mundo na nova terra, no novo Éden, né, no Éden revigorado, refeito, guardará o sábado, né? E Deus fala assim, virão todos a mim, de uma lua nova a outra lua nova, de um sábado a outro sábado. E lá em Apocalipse 22, no versículo 2, desculpe, João escreve assim, ó, eu tô saindo, né, de Isaías, estou indo lá para Apocalipse, o último livro da Bíblia, né, do cânon bíblico, e ele fala assim, ó, a árvore da vida tem 12 frutos, um fruto por mês. Percebem? Então, Deus mostra para a gente tudo como é. Não tem segredo, não tem mistério, não precisa ser um iniciado para entender isso. Basta ler com atenção. Basta buscar o nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, né, em oração, para a gente perceber todas essas coisas. E falando em todas essas coisas, a gente percebe, né, que o dia do sábado, o 7º dia, ele vem desde as origens, como eu citei brevemente aqui, né, desde as origens até hoje. E é um dia que foi criado antes do pecado. Então, o sábado não foi criado para consertar alguma coisa, para resolver alguma coisa. Não, ele foi criado para o relacionamento especial, né? Nós nos relacionamos com Deus nos outros dias. O relacionamento especial de Deus conosco. E volto novamente à escrita de Moisés. Olha que interessante. Quando ele fala Deus descansou, ele traduz em termos humanos, né, aquilo que a gente entende conceitualmente como parei para fazer tal coisa. Porque Isaías vai falar que Deus não se cansa, em outros lugares da Bíblia a gente vai falar que Deus não precisa de descanso, muito menos Adão e Eva, que acabaram de ter sido criados.
eles passam a existir na sexta-feira e no sábado eles já estão descansando. Quando ele usa esse termo descanso, ele quer significar para nós aquela parada que a gente faz para alguma coisa. Então, Deus faz a criação, o sétimo dia é o momento em que ele fala: acabei de criar, parei de criar e vou me regozijar com meus filhos. Pelo que a gente entende da Escritura, só haviam duas pessoas, dois seres humanos, e é com estes que ele estabelece a aliança dele. É com esses que ele estabelece esse momento de parar, de conversar, de bater um papo, de interar um com o outro sobre o que aconteceu, o que eles estavam achando. Dá até para a gente, sem forçar muito, dá até para a gente imaginar, né? Porque o texto bíblico ele é rico em detalhes quando você olha nos detalhes mesmo, né? Nas entrelinhas, né? Adão sentiu falta de uma companheira, Adão dá nome para os animais, Adão percebe o vento, percebe as cores, e aí neste dia especial, né, não é muito difícil a gente imaginar Deus batendo um papo com ele. E aí, como é que é? Como é que vocês estão sentindo? O vento está balançando seu cabelo, né? Como é que você fez para dar nome para esse, para aquele outro bicho? O que você achou da companheira? Companheira, o que você achou dele? Né? E aí, Adão, Eva, como é que vocês estão? E é assim até hoje. Esse é o plano, esse é o propósito, e é assim que se desenvolve até hoje. Nós teremos várias contribuições aqui durante o decorrer deste tempo, né? Durante a lição propriamente dita, e nós vamos ver com bastante detalhes, ou com mais detalhes, melhor dizendo, bastante detalhes se a gente estuda em casa, né? Por isso eu falo de novo, estudem a lição da escola sabatina em casa, tomem tempo para isso. O primeiro tempo, aproveito até, estou vendo aqui o Gerson Miguel na tela, aqui do Zoom, e o Gerson, de vez em quando ele fala isso, que combina muito bem com aquilo que eu penso. Se eu não estudar a lição como a minha primeira atividade do dia, a lição da escola sabatina, aquele meu encontro com Deus, meditação e tudo, aí começa uma coisa, outra, o rádio, a televisão, um problema, outro, e aí eu só vou estudar muito mais para frente. E aí a gente perde aquelas primeiras bênçãos. Então, estudem a lição. Eliana, o que você tem para falar para nós aí sobre o sábado, antes do Sinai? Abre o microfone. Antes que a Eliana entre, Padula... Pronto, pode falar. Antes que a Eliana, a gente tem que dar um comentário aqui de algumas pessoas que estão participando aqui com a gente, né? Senão a gente não lembra deles, né? E tem que lembrar. Ó, a Rosana está aqui com a gente, ela falou que eu estou aí com vocês, né? Beleza. Tem uma senhora aqui que toda semana ela fica adulando o filho, né? A dona Paulina, né? Está aqui. Ela está certa. Hoje ela não falou nada, ela só falou que é importante aqui, né? Já ela fala. A Denise está aqui também com a gente, a Denise Arantes. Seja bem-vinda, Denise. Legal você estar aqui. A Nira Santos, ela manda falar graça e paz, e ela pergunta: então o sábado já existia? Né? Porque falamos das origens, né? Aí responde, você vai responder agora, Padula, antes que a Eliane entre, você já entra. Saiu, alguém quiser, Armando, Egênio, já pode também responder. O sábado já existia?
enquanto isso, se pudermos, vamos dar uma entradinha com a Eliana, falando alguma coisinha aí com a Eliana, e até eles confirmarem aqui aqui está ok. A Roberta, minha esposa, ela está pelo YouTube e ela me relatou que tem som, que ela está ouvindo. Deixa eu ver aqui. Está tendo som, sim. Está tendo som. Já voltou. Pode responder que aqui no Face também a Cidinha falou que já voltou. Voltou. Agora vamos lá. Resolvido. Quem sabe faz ao vivo. O negócio é esse. É isso aí. Oh, mas é breve o meu comentário. Adão não sentiu falta do sábado, ele nem sabia que existia, né? Adão acordando no sábado de manhã, não sabia que existia sábado. Eva também não, obviamente. E o detalhe muito bacana do primeiro sábado deste planeta é que Deus dá o exemplo. Deus inicia a guarda do sábado. É uma coisa interessante, a prática, né? Melhor dizendo. Então, assim, quando Deus nos dá o exemplo, e Deus é Deus, né? Nem cabe tanta explicação aqui, né? Quando Deus me dá o exemplo de alguma coisa, é uma ordem ou não é? É algo que eu devo fazer ou não é? Ou seja, né? Já lá na primeira semana acontece isso, mas eu vou consultar os outros colegas aqui se eu esqueci alguma coisa ou se tem algum reparo a fazer nisso daí ou algum acréscimo. Fiquem à vontade, por favor. Bom, Dá um pitaco aí? Lógico. O pessoal acha que os mandamentos foram dados lá no Sinai, em Êxodo 20, mas se a gente abrir a Bíblia em Gênesis 26, verso 5, muito antes do Sinai, está escrito assim, Deus falando, hein? Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Ponto final. Não precisa nem explicar nada, né? Simples assim, né, Armando? Simples assim. Eu acrescentaria a redação do quarto mandamento, em Êxodo 28, onde ele começa, lembra-te. Como é que você vai lembrar de uma coisa que não existe? Então, já existia. É isso aí. Queridos, está aqui conosco também no Face a Cidinha, a Cristina Corso e a Margarida Lima. Eu vou aproveitar e vou falar aqui sobre o sábado antes do Sinai. E quero ler aqui um comentário no próprio guia de estudos que a escritora Ellen White faz, que é muito didático. Olha só, o sábado estava incluído na lei dada no Sinai, mas não foi neste momento que se tornou conhecido como dia de descanso. O povo de Israel tinha conhecimento disso antes de chegar no Sinai. No caminho para lá, o sábado já era guardado. Quando alguns o profanaram, o Senhor respondeu dizendo... Aí, aqui em Êxodo 16, no 28, diz assim, Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Por que o Senhor está falando isso aqui em Êxodo 16, 28? Nós aprendemos aqui, se a gente ler todo o capítulo de Êxodo 16, que no caminho, no caminho que eles estavam indo para o Sinai, o que aconteceu? Deus ele envia para o povo o pão do céu, que é o maná. E dessa forma, Deus mostra na prática para eles como guardar o sábado. Porque o que acontecia nesse envio do pão do céu, nesse envio do maná? Todos os dias o Senhor mandava uma porção para o povo se alimentar, né? Porque o povo murmurava que tinha saído ali do Egito e que estavam passando, que eles preferiam ficar lá junto às panelas do Egito, não sei o quê. E Deus, muito paciente, aproveita essa murmuração para
ter todo o relacionamento com esse povo e, na prática, ensinar para eles também a guarda do sábado. Então, todos os dias o pão do céu vinha numa porção exata para cada um, né? Dependendo de quantas pessoas haviam em suas tendas, ali tinha a porção, nem mais e nem menos. Quando alguns mais gulosinhos, né? Porque sempre tem, né, os mais gulosinhos, pegava uma porção maior desse maná, deste pão, ele estragava-se, criava bichos, cheirava até mal. Olha que coisa, né? Interessante. E aí, de uma maneira maravilhosa, uma bênção do Senhor maravilhosa, o que acontecia? Deus, no sábado, ele não enviava. Sábado, Deus estava descansando. Então, Deus não mandava o pão do céu. Deus, na sexta-feira, no dia da preparação, Deus enviava uma porção dobrada. E olha que interessante, queridos, é só Deus, né? Essa porção dobrada, ela não estragava. E ela sobrava, e eles comiam no sábado, sem nenhum problema. Então, não criava bicho, não cheirava mal. Então, Deus estava mostrando para eles ali que eles podiam sim confiar, descansar no Senhor. Porque o Senhor enviaria, né, enviou aquele pão na sexta-feira, no dia da preparação, e ali eles podiam se alimentar no sábado, porque aquela porção daquele pão ia estar ali perfeitamente para eles. Se a gente aplica isso para os nossos dias, o que a gente entende com isso? O que Deus estava mostrando para eles? Que se nós descansarmos nele, nós confiarmos nele, ele tem cuidado e vai cuidar sempre de nós, ele é o nosso mantenedor, ele nos criou, e quando nós aproveitamos as bênçãos do Senhor, quando nós nos colocamos verdadeiramente, porque muitas vezes nós dizemos assim, eu descanso no Senhor. Muitas vezes eu mesma disse isso, irmãos, mas eu não confiava no Senhor plenamente. Sabe por quê, irmãos? Porque eu confiava na força do meu trabalho. E o sábado, antes de eu ser adventista, era o dia que eu mais trabalhava. Era o dia que eu colocava tudo em ordem com o meu trabalho, com a minha equipe. Era o dia que a nossa meta era dobrada. Era dobrada para trabalhar mais. A gente vinha numa meta tal até sexta-feira, mas no sábado, por quê? Sábado era um dia que a gente entendia que as lojas do shopping, né, estavam lotadas. Estavam lotadas de pessoas, irmãos, como esse povo fazia. Não tinha aqui umas pessoas que saíam no sábado para o campo buscar o maná? E não tinha o maná, irmãos. Então, o que acontece? O que acontecia comigo? A mesma coisa. Eu saía para trabalhar, né, com aquela meta absurda no sábado, colocava a minha equipe em estresse total, porque para trazer uma coisa impossível, né? Então, o que era isso? Era a falta da confiança. Então, era a falta de realmente confiar, obedecer a Deus e descansar e crer que de tudo cuida o Senhor. E aí, quando eu passei a guardar do sábado, né, o que aconteceu, irmãos? Quando eu passei a guardar do sábado, eu acabei, a empresa lá onde eu trabalhava, ela acabou sendo fechada, né? E eu não trabalho, desde então eu não consegui me recolocar no mercado, por N razões. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Deus maravilhoso, ele envia o pão dos céus, né? Se a gente realmente confiar, porque o Senhor, ele é autoridade absoluta, ele é a autoridade. E quando Deus, ele nos lidera, nós, que nem o povo aqui que ficava questionando todas as coisas que o Senhor fazia, por que fazia assim, por que não fazia assim, por que isso, por que aquilo, ao invés de questionar como a gente faz, a gente fica procurando umas brechas, né, na palavra do Senhor, para questionar, eu devo fazer assim, eu não devo fazer, eu faço, não faço. Se nós só obedecermos e confiarmos, como a gente pode realmente descansar nele? Como podemos realmente deixar aquela aflição
né, que esse mundo nos traz, colocar nas mãos do Senhor e descansar nele. Porque Deus é maravilhoso, né, irmãos? E a gente, até eu peguei e anotei uma coisa que hoje eu ouvi, hoje não, ontem, nas lições da Bíblia, né? Que ele fala assim, né? Que o sábado, ele é universal, mesmo que fosse dado no Monte Sinai, vamos supor que fosse dado ali é um deserto, é terra de ninguém, ele colocou, eu achei muito legal. E seria para toda a humanidade. Então, a gente não precisa ficar questionando que era para uma nação. Não, o sábado é para nós, é para todos nós, é para todos os seres humanos. E aí, irmãos, como o maná, como o pão do céu que Deus enviava, essa daqui, ó, é o nosso maná diário, que é o nosso guia de estudos. Esse aqui é o pão que Deus manda para a gente, é o pão que nos alimenta espiritualmente. Porque através desse estudo, olha quanta coisa maravilhosa que nós ouvimos, lemos, estudamos esta semana sobre o sábado e aprendemos, né? Nós tivemos uma aula na quinta-feira, na classe dos professores, e nós vimos ali que o alimento do Senhor, ele é eterno, ele é maravilhoso, ele é para todos sempre, e ele nos alimenta. Então, queridos, não deixe de estudar, de ter a sua porção diária. Eliana. Oi. Posso falar um pouquinho? No sábado aqui. Eu só vou fazer um comentário. O Armando levantou a mão aí. Eu só vou fazer um comentário aqui que o André fez aqui pelo YouTube. E aí o Armando, né, que estava falando, o André fala aqui, ó, a respeito disso que o sábado antes do Sinai, né? Ele fala assim: se Adão e Eva foram expulsos do jardim porque pecaram, e o pecado é transgressão da lei, então a lei sempre existiu, quer dizer, existiu lá na criação, né? Esse aqui foi só o comentário aqui do André. Legal. Quero juntar o que a irmã Eliana falou com o que o Gerson falou. Alguém comentou o que o Gerson falou, que é estudar a lição pela manhã cedo, porque a palavra de Deus é o alimento que vem do céu. Jesus é o pão que desceu do céu. A sua palavra é o nosso alimento. E aqui nesse episódio de Êxodo 16, quando o maná começou a cair, tem um verso que é muito simples, que é o verso 21, que diz assim: colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Então, temos que nos apropriar da palavra e comê-la de manhã cedo, antes que o calor das preocupações derreta a nossa vontade. É simples assim também. Verdade. Concordo plenamente. E mesmo porque a gente já fica preparado para o que vir durante o dia, né? A gente já está fortalecido, já está alimentado. É isso aí. Bom dia, meus irmãos. Tal voz que clama no deserto. É o pastor, tudo bem? Tudo bom, bem? pastor? É que eu dei uma parada agora aqui só para dar um bom dia a vocês, um bom sábado. Eu acabei de pregar na igreja Jardim Brasil. Então, estou acompanhando vocês agora, tá? Parabéns, está linda a lição. Um grande abraço. Obrigado, pastor. Obrigadão. A respeito só desse aí, a respeito do detalhe, o maná, ele não foi dado depois dos 10 mandamentos no Sinai. Os 10 mandamentos estão no Êxodo 20, né? E o maná está em Êxodo 16. E ali já mostra que o sábado já sabia, o povo de Israel já sabia, né? Então, são coisas que caem por terra, aquela ideia, né? Que muitas pessoas falam, que o sábado é um dia para judeu, né? Isso daí cai por terra, né? Então, já é para a gente entender bem isso daí. Alguns detalhes interessantes. Então, o sábado existia desde o Éden, da criação, e todos foram ensinados, como a gente já estudou em lições também passadas, que as leis foram ensinadas desde Adão, e foi passando de pai para filho. Muito bem. Prosseguindo no estudo da lição, naquilo que a lição expôs, me permitam uma leitura do quarto mandamento. E me permitam essa leitura por um aspecto fundamental. Vejam,
No primeiro mandamento, nós temos um relacionamento com Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Vertical. No segundo mandamento, Deus fala para a gente não nos encurvarmos nem produzirmos imagens de escultura. Contato entre mim e Deus, entre o homem e Deus. No terceiro mandamento, Deus diz, né? Não tome o meu nome em vão. Contato vertical, Deus e o homem. Aí no quinto mandamento, nós temos lá, honra o teu pai e tua mãe. Relacionamento horizontal. No sexto mandamento, não matarás. Relacionamento horizontal. Não adulterarás. Né? Pessoas entre pessoas. Não furtarás. Pessoas entre pessoas. Né? Pessoas com pessoas. Não dirás falso testemunho. Pessoas com pessoas. E, finalmente, não cobiçarás. Novamente, pessoas com pessoas. Relacionamento entre pessoas. No quarto mandamento, nós temos uma questão diferente. Ele é uma transição entre o relacionamento vertical e o relacionamento horizontal. Olha que interessante. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Relacionamento vertical. Né? O relacionamento que eu tenho com meu Deus. Mas ele não para aí. Olha só. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então, no sábado, eu tenho relacionamento vertical e eu tenho relacionamento horizontal. Eu me relaciono com outras pessoas. Eu não falo para o meu servo trabalhar. Eu não faço meu filho e minha filha trabalhar. Eu não falo nem para o estrangeiro que está dentro das minhas portas. Normalmente, a gente pensa assim, os 4 são nosso relacionamento com Deus e os outros 6 são relacionamento com as pessoas. Mas não é exatamente isso. Os 3 primeiros é relacionamento vertical, né? Do 5º até o 10º, relacionamento horizontal, mas o 4º, ele é tanto horizontal, aliás, tanto vertical quanto horizontal. O 7º dia, o sábado, ele se presta tanto ao meu relacionamento com meu Deus, quanto ao meu relacionamento com meus irmãos. Nós estamos num momento muito propício e um momento bem emblemático disso. O estudo da lição, ou a recapitulação, melhor dizendo, do estudo da lição da Escola Sabatina no sábado, ele é tanto relacionamento vertical, eu estou falando de Deus, eu estou adorando meu Deus, como eu estou discutindo com meus irmãos, com os meus pares. Então, sábado, ele é único entre os mandamentos, porque por conta dessa questão do meu relacionamento com Deus e com meus irmãos, porque o sábado, ele é, de fato, um sinal da aliança. O que você acha disso, De Paula? Padula, vocês estão me ouvindo bem aí, que eu estou com fone de ouvido? Sim, perfeito. Ouvindo bem. Eu acho extraordinário essa colocação que você fez, e eu vou resgatar um pouco a maravilhosa classe dos professores de quinta-feira, que com muita propriedade foi dito ali por que a gente está estudando essa lição. Por que estudar a lição sobre o sábado? Porque nós temos que ter consciência que a gente precisa resgatar muitas coisas que nós, nessa loucura, nessa vida agitada, a gente muitas vezes está passando por cima. Então, é um resgate que a gente está tendo como povo do Senhor. E o sinal da aliança aqui mostra, né, aqui em Êxodo 31, 16 e 17, e diz assim, os filhos de Israel guardarão o sábado celebrando por aliança por quanto tempo? Perpétua de geração em geração. De geração em geração. E isso vai ser entre mim e os filhos de Israel, que é um sinal
para sempre, porque em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, e no 7º dia descansou e tomou alento. É isso que está registrado em Êxodo 31:17. Quando a gente pensa no sábado como um sinal, e as Escrituras em 4 ocasiões coloca muito isso claro, eu acho que o sinal tem que ficar claro na nossa mente, que sinal não é um símbolo, né? O que é um símbolo? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, a bandeira nacional é um símbolo, né? É um símbolo de um país. Agora, o sinal, ele está além disso tudo. Ele representa, na verdade, uma marca, né? A marca de um Deus, né? Aqui está dizendo assim, que funciona como uma marca, um objeto ou uma condição exterior, cuja intenção, qual é a intenção desse sinal? É transmitir uma mensagem especial. Eu queria ressaltar também que o sábado, como sinal da aliança, da graça, é que por séculos os judeus entendiam que esse dia era como um sinal da redenção messiânica. E eles viam no sábado uma prévia da salvação do Messias, né? É interessante, a gente está seguindo aqui a didática exatamente da lição, porque é muito importante as informações que tem aqui. E aqui está perguntando, por que o Senhor usou o sábado como sinal da aliança? E por que o sábado é um símbolo tão apropriado do relacionamento salvífico com Deus? A gente, considerando um aspecto crucial da aliança, é que somos salvos pela graça e que as obras não nos salvam. Então, por que o sábado é um símbolo tão adequado desse relacionamento? Aqui está a resposta, para nos lembrar de que, assim como Deus ele descansou, devemos descansar em sua graça, visto que nada podemos fazer para merecê-la. Eu queria ressaltar também que o dia de sábado, ele é de Deus. Isso foi colocado na classe dos professores. Não é um dia que eu escolho, porque esse dia não é de nenhum ser humano. Esse dia é do Criador. Esse dia é de Deus. E, sendo assim, eu gostaria de fazer uma reflexão aqui para nós, que somos adventistas do 7º dia, que somos reconhecidos como aqueles que guardam os mandamentos de Deus, e o 4º mandamento, que, falando aqui de uma maneira fora da igreja adventista, é o mandamento pisado, O que nós podemos fazer de diferente nesse dia, para que ele torne realmente um sinal, uma marca? Porque lá no finalzinho, a Bíblia fala também de um outro sinal, que não é o sinal do sábado, é um outro sinal que as pessoas terão. Eu queria também terminar com uma pergunta. As pessoas que nos observam, será que elas percebem que o sábado é realmente um dia especial para cada um de nós? Eu acho que nesse momento vale a pena a reflexão de nós, que somos adventistas do 7º dia. Muito legal. Alguma contribuição aí do YouTube ou Facebook? Aqui, o Padula, gozado, tem uma mulher aqui que tem o mesmo sobrenome que você, que chama Roberta. Ela comentou aqui. Ela falou que ela é testemunha de como é importante em termos de oportunidade e conhecermos o verdadeiro significado do sábado. E, para isso, igualmente importante, uma lição como dessa semana, né? Aqui apareceu a Maria Ribeiro, que pede orações pela família dela, né? Bem-vindo, Marcelino. É bom ver você aqui ao vivo, aqui na nossa classe, Marcelino. Seja bem-vindo. Eu queria ter alguma coisa a mais, só acrescentando ao que o De Paula falou sobre o sinal da aliança. Assim, o sábado é um dia santo, certo? Santificado, foi santificado. Lá fala que o sábado foi santificado. O sábado é parcialmente santo ou é totalmente santo? Essa é a pergunta. Por que eu falo isso? Porque, infelizmente, e isso aqui é muito para nós que temos conhecimento a respeito, porque aqueles que não têm vão aprendendo, mas nós temos conhecimento. Que nós, às vezes, adentramos nos momentos sagrados do sábado, ainda terminando tarefas semanais. Ou mesmo usamos momentos finais do sábado para começarmos as nossas tarefas, adiantarmos tarefas semanais.
E aí tem uma parte aqui, tem duas coisas aqui que eu achei legal no livro Testemunhos para a Igreja, na página, no verso 6, acho que é verso 6, página 356, fala assim, ó, devemos observar cuidadosamente os limites do sábado. É bom lembrar que cada minuto é tempo sagrado. Olha só, o horário do pôr do sol, se eu não me engano, posso estar enganado aqui, se eu não me engano, ontem foi 17h28 ou 27, se eu não me engano, eu não entrei em detalhe, mas acho que era 27. 17 e 28. 17 e 28. 28, isso. Se eu adentrar ao pôr do sol às 17h30, é 2 minutos. Se eu cometer alguma coisa nesses 2 minutos, que eu já devia estar preparado, eu estou adentrando o tempo de Deus ou não? São 2 minutos. É coisa que a gente passa por cima disso, você entendeu? Às vezes passa por cima. E na lição dessa semana aqui, me chamou muita atenção isso daqui. Porque queira ou não queira, isso vai para nós que cremos, né, que temos a instrução do sábado, às vezes a gente deixa passar isso por cima, né? Ah, eu posso deixar meia horinha a mais só para resolver uma situaçãozinha, eu vou lá e resolvo, que eu poderia deixar para domingo ou segunda-feira, não é? Então, isso aqui é uma coisa importante, porque aí você está, queira ou não queira, questão de 1 minuto ou 2 minutos, você está transgredindo o mandamento. Não é isso? Porque nós acreditamos que é do pôr do sol a pôr do sol. Não é isso? Então, nós temos que ter chamado a atenção a respeito disso. Os de fora falam assim, mas vocês são muito radicais. Quantos aqui não trabalharam em empresas que, às vezes, a pessoa fala assim, fala para o seu pastor lá, aguentar mais 1 ou 2 horas só para a gente fazer uma reuniãozinha aqui, que é para a gente terminar a reunião. Ou a gente fala, não, mais 1 horinha, tudo bem, Deus vai entender. Né? E não é bem assim, a gente estudou que Deus não se adapta às nossas necessidades, né? Do jeito que a gente pensa que não é dessa forma. Então, é importante. E aí, concluindo aqui só uma outra parte que fala aqui nos testemunhos, fala assim, antes de começar o sábado, tanto a mente como o físico devem desembaraçar-se de todos os negócios seculares. Ou seja, não é no imediato minuto que você está virando que, vou desligar. Você já tem que vir desligando já de algum tempo, né? A irmã White fala que, se possível, você que tem uma empresa, se possível, dispense seus funcionários ao meio-dia. Eu li aqui na lição, no comentário essa semana. Isso é ser possível, tá? Mas, quer dizer, para você realmente ir limpando. Então, a gente guarda o sábado, começa a guardar o sábado desde o domingo. Entramos na semana, temos que nos programar para sexta-feira, para que não atropelar. Muitas vezes deixamos as coisas tudo para sexta-feira, aí a gente corre e atropela o dia de sábado, né? Então, é importante saber que o dia do Senhor, o sábado é santo de ponta a ponta, não é parcialmente santo. Muito bem, vamos em frente para mais uma parte da lição. O 4º mandamento, ele tem um outro aspecto bastante interessante para a gente prestar atenção. Ele começa assim, lembra-te do dia do sábado, isso em Êxodo capítulo 20, versículo 8, para o santificar. Então ele fala para nós, para o ser humano, santificar o sábado. Mas aí você vai andando, e lá no versículo 11 do mesmo capítulo, ele acaba assim, portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então, é uma via de mão dupla. Inclusive, por isso, tem uma parte do homem, tem uma parte de Deus, né? Inclusive, por conta disso, nós estudamos o sábado não como um símbolo de santificação. Símbolo é diferente de marca, mas como um sinal de santificação. O que você tem a falar sobre o sinal de santificação, Gerson? Olha, eu tenho algumas coisas, mas eu queria pedir licença. Como eu fui citado nessa classe aqui sobre uma frase minha, e 2 vezes, eu quero deixar claro o seguinte.
Isso eu aprendi em Mateus 6,33, que diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E esse todas é que me motivou a fazer isso, porque se eu busco primeiro Deus, tudo mais que eu for buscar durante o dia, e até peço licença para ampliar o entendimento do que o Éder acabou de explicar aí, tudo que eu for buscar durante a semana, todas as coisas que eu for buscar, inclusive como guardar o sábado, Deus vai me ajudar. E Ele vai fazer por mim. Como eu aprendi nessa classe também, encerro esse preâmbulo. É simples assim, ponto. Busca Deus em primeiro lugar. Depois, sai cuidando das coisas e relaxa, porque Ele vai criar as condições para isso. Porque senão se torna um peso, né? Eu ter que apontar na minha agenda, né? Isso, aquilo outro, para mim não... E se eu falhar, paciência. Ainda estamos sobre a graça e a misericórdia, peço perdão e Ele me perdoa. Vamos seguir aqui. Ué, onde é que foi? Por que mudou? Espera um pouquinho, dá licença. Preciso vê-los todos. Olha só. Sobre o sinal da santificação, só também lembrando que estamos estudando o trimestre todo sobre a aliança. E nesse momento estamos falando sobre os sinais desta aliança, os sinais dentro da aliança. E o sábado nada mais é do que um sinal importante. Êxodo 31:13 foi o ponto do estudo na quarta-feira, e Deus nos faz saber que Ele é o autor da nossa santificação. Depois nos manda guardar o sábado, porque isso corrobora para a nossa santificação. Hoje, nos dias de hoje, a habilitação santificadora é feita pelo Espírito Santo na vida de todo ser humano, e ele é o selo da salvação do crente. Mas chegará um tempo em que não mais existirá o Espírito Santo aqui na terra. Ele vai se retirar. E aí, o selo, o sinal da salvação vai ser o sábado. Vai fazer a diferença. Ele vai assumir a função do sinal escatológico. E eu fui saber no Aurélio o que é o sinal escatológico. É o sinal dos finais dos tempos, a consumação final de tudo. E interessante que essa palavra escatologia, ela é derivada do grego, de duas palavras do grego que significa último e estudo. Então, a escatologia é o estudo sobre os últimos acontecimentos. E nesse momento, o sábado vai fazer a diferença como sinal. Por quê? Porque Deus escolheu um povo e deu um sinal para que esse povo ficasse identificado. Assim como você tem o seu CPF, o seu RG aí que o identifica, o sábado é o sinal do povo de Deus. E é interessante que, nessa linha de estudo, a riqueza que a gente encontra no texto bíblico de Êxodo 31, ele ele é logo na sequência do que a gente vem estudando em Êxodo também, no capítulo 25 para frente, que foi a implantação do santuário, o estabelecimento do santuário de Deus. E o estabelecimento do santuário de Deus teve um objetivo de que o povo aprendesse a ir a um local para encontrar, para buscar a Deus, para pedir o perdão, para levar a sua oferta, enfim, tem muito significado. Isso é um outro assunto. Mas está numa sequência. Primeiro, Deus estabeleceu, deu todas as instruções do santuário, e depois ele veio falar do sinal do povo que vai estar lá no final dos tempos. O sábado, nesse pensamento também, ele divide-se ou abre o espaço para dois conhecimentos, pelo menos dois aprendizados, pelo menos aqui na quarta-feira. Um dos aprendizados é o conhecimento. E por que isso é interessante?
do estudo. Porque para o povo hebreu da época, para aquela cultura, o conhecimento, a palavra conhecimento, o pensamento de conhecimento, o alcance de conhecimento, incluía aspectos intelectuais, relacionais e emocionais. Então, conhecer não significava simplesmente saber um fato. Significava um relacionamento com a pessoa do qual o fato aconteceu. O entendimento da lição dessa semana, nesse aprendizado, nos faz compreender que o povo de Israel recebeu um sinal que foi o sábado, e um sinal de um relacionamento do Deus verdadeiro. E nós, hoje, que somos aqui do Novo Testamento, né? Eu sou do final do Novo Testamento, né? Não sei vocês aí, mas eu sou do final do Novo Testamento aqui já, né? Nós precisamos saber que Deus nos santifica, saber o valor santo do sábado e guardá-lo, saber que o sábado identifica o povo de Deus, aqueles a quem ele santifica. Santificarmos o sábado como testemunha de que pertencemos a esse povo escolhido por Deus. E o segundo aprendizado é saber o sábado como um sinal de santificação. Levítico 7:6 relata assim: porque tu és o povo santo do Senhor, teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu para que fosses o seu próprio povo entre todos os povos que há sobre a terra. Olha a distinção. E Levíticos 20:21, guardai os meus estatutos e cumpri-los. Eu sou o Senhor que os santifico. O Senhor que me santifica me mostra que o sinal de eu estar pertencendo a esse povo dele é o sábado, e ele me diz, para você receber a bênção, guarda os meus estatutos. E o quarto mandamento está dentro dos estatutos, está dentro da lei de Deus. Simples assim, mais uma vez. Deus nos escolheu para levar esse sinal de propriedade e sermos o seu representante aqui na terra. E como nos credenciarmos a isso? Guardando e cumprindo os seus estatutos, os 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos nos faz realmente portadores da mensagem final de salvação e do plano de redenção de Jesus. É isso, simples assim. Vai lá, Armandão. Bem. Fala, Éder. Armando vai falar. Tá. Falar. É muito legal isso daí que o Gerson colocou, que é assim, ó, lá no Gênesis 2, diz que Deus descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. E o Gerson comentou aí que ele é que nos santifica. E isso daí é verdade. Você sabe como é que eu... na minha prática do sábado é assim, eu tenho que tornar o sábado santo, eu só torno o sábado santo se eu colocar Deus no sábado. Se eu simplesmente não for trabalhar, ficar em casa descansando, eu só fiquei no sábado preguiçoso aqui. O que santifica qualquer coisa é a presença de Deus. Então, eu costumo inverter essa equação de descansar, abençoar e santificar. Eu ponho Deus no meu dia, aí ele me santifica. Tá certo? Quando ele me santifica, ele me abençoa. E depois da bênção eu posso descansar. Porque aí já me deu tudo. Eu acho isso aí muito legal. Né? E quando Jesus falou lá em Mateus 11:28, você vem a mim, que você vai encontrar descanso, ele está dizendo assim, para no sábado, fica comigo o dia inteiro, porque o sábado é um treino para a eternidade, eu quero ficar com você o dia inteiro, permanentemente, pela eternidade. Então, eu vou te dar uma sessão semanal de treinamento, de ficar comigo, para você ganhar descanso. Você santifica o teu dia, pondo a minha pessoa na tua casa, nas 24 horas desse dia. Eu te abençoo e você descansa. Isso é só um aperitivo do que você vai ter na eternidade, se você quiser ficar comigo. Isso é muito legal, gente.
E é muito grande, né, irmão? Eu ia te perguntar isso daí mesmo, Armando. Eu ia puxar esse comentário aí. Importantíssimo falar sobre o treinamento para a vida eterna. Né? O treinamento para ficar para sempre com Deus começa no sábado. Muito legal, muito legal. Só tem uma parte, ó. Só tem uma parte. Assim como o maná caía todos os dias, Jesus prometeu lá em Mateus 28 que ele vai ficar conosco todos os dias até a consumação do século. Só que ele sabia que a gente ia ter que trabalhar, tá certo? Então ele fala, então você fica comigo nos 6 dias, trabalha, mas o sábado é só meu, tá? Eu vou te ensinar a você cuidar das outras pessoas, eu vou te ensinar a você levar o evangelho para as outras pessoas. O sábado não é para você, o sábado é para mim e para as outras criaturas além de você. Porque aí eu vou te dar aquela generosidade que só eu tenho, aquela bondade que só eu tenho, aquela paciência que só eu tenho. Isso tudo, gente, é cultivo, treinamento no sábado. Eu acho isso fantástico, como Deus quer. Ele quer de nós a melhor versão de cada um de nós. E é o sábado que me dá isso aí, também. Com um curso intensivo. Eu tenho que ter isso todo dia da semana, estudando a lição, lendo a Bíblia, falando com Deus, sem cessar. Mas o curso intensivo de santificação é o sábado. Armando, isso daí que você falou, colocar Deus no sábado, né? Porque se a gente não colocar e simplesmente descansar, nós estamos praticamente sendo só legalista, né? Nós estamos só fazendo que, né? É aí que está a chave do negócio também, né? Aí está a grande chave. Você usou uma palavra legal. O pessoal acusa a gente de legalismo, mas o sábado não é legalismo. O sábado é companheirismo. Isso. É simples assim. É isso daí, isso mesmo. É importante a gente entender isso daí, né? Porque simplesmente guardar por obrigação, não. Tem que estar com Deus ali, né? E Deus tem que fazer parte do seu dia a todo momento. O Geninho, queria falar um negócio, Geninho? É isso aí. E assim, se vocês me permitirem, eu queria fazer um comentário. Ontem à noite, no Lições da Bíblia, o pastor Reinaldo Siqueira citou uma história dele, que ele falou... Uma determinada senhora, ele estava conversando com essa senhora, ele estava conversando sobre a questão do sábado e tal, e essa senhora não seguia o sábado e tal, mas ela falava assim, não, mas essa questão do sábado para mim está resolvido, não tem problema nenhum em guardar o sábado. Eu tenho o meu sábado. Né? A senhora tem o seu sábado? Sim, o meu sábado. O meu sábado é outro dia, que não é o sábado, porque o importante era ter o meu sábado. Bom, aí a gente começa a pensar no seguinte, a gente tem que ter o nosso sábado? Não, por quê? Porque Deus disse que tem um sábado, que é o 7º dia. E porque ele disse é o suficiente. Ele falou, acabou. E aí eu remeti meu pensamento para a meditação de quinta-feira que nós tivemos dessa semana, cujo título é A Criança que Há em Todos Nós, escrito por Walter Scragg, em 1988. E ele diz assim, uma passagem de Lucas 18:17. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. E às vezes a gente pensa que isso aqui diz o seguinte, a gente tem que ser bobinho, tem que ser inocentinho, que nem criança, tem que ser mimimi, mamãe, papai. É isso que Deus quer da gente? Não é esse o enfoque que Deus está dizendo para a gente? E aqui ele diz qual é o enfoque. Ele diz assim, olha, não é de admirar que Jesus tenha ensinado que devemos receber o reino como uma criança. Não é porque uma criança tenha algum mérito inerente para a salvação. Não. A realidade é que Jesus via como as crianças são dependentes. Essa realidade faz com que elas sempre estejam em busca de ajuda e socorro em relação aos pais ou responsáveis. Essa é uma excelente comparação sobre como deve ser a nossa atitude em relação a Deus. Então, assim, o que Deus falou? Guarda o sábado. Ponto final, porque Deus falou. E Deus quer que a gente acredite nisso como uma criança. Inocentemente, como uma criança. Acredita no seu pai, dá a mão para ele e cria uma dependência dele. E é assim que nós devemos encarar o sábado. Agora, e para finalizar, nós temos muitas pessoas, talvez aqui estejam no YouTube, no Facebook, que talvez não comunguem com a nossa religião, não façam parte da nossa religião, com a Adventista do 7º dia. E às vezes pode dar uma impressão
que nós estamos falando aqui tanto do sábado, porque esse é o tema da lição desta semana, né? Então, por isso que ele está sendo evidenciado. Mas deixar claro para todos que o sábado é um mandamento de Deus, mas ele por si só não salva ninguém. Quem salva é a graça de Jesus, o seu sangue na cruz. E como demonstração de aceitação dessa graça, nós guardamos o sábado, assim como os outros mandamentos. E olha, eu gostaria de fazer um convite para aqueles que não experimentaram ainda a delícia que é o sábado. O quão gostoso é o sábado. Experimente uma vez. Experimente uma vez pelo seguinte, pelo menos não sei se acontece com vocês, mas sabe o que acontece comigo? Sexta-feira, eu trabalho numa empresa de varejo, gente. Empresa de varejo trabalha de segunda a segunda. Como a Eliana falou aqui, que ela trabalhava de sábado, quando trabalhava numa empresa de varejo, que tem lojas em shopping e tudo mais. Eu, no meu trabalho, muitas vezes, infelizmente, eu não tenho condição de começar a me preparar às 3h da sexta-feira. Infelizmente. Porque eu sou a única pessoa da minha empresa que não trabalha de sábado. E o meu patrão me admitiu assim. E eu louvo a Deus por isso. E agradeço a ele também por ter compreendido. Agora, tem certas coisas, eu já tive reuniões de sexta-feira à tarde, inclusive agora na época da pandemia, virtuais, que começaram às 3h. E eu sei que elas se alongaram até às 8h. Quando deu o horário do pôr do sol, eu saí fora. Me desconectei. Aí alguém poderá dizer assim, puxa vida, realmente o ideal é a gente começar a se preparar antes. Eu concordo, aquilo que o Éder falou, eu concordo plenamente. E o que ele falou também, desde que seja possível. Para muitos de nós, isso não é possível, temos toda essa preparação. Mas o importante é, quando deu o horário do pôr do sol, eu me desconectei. Talvez isso tenha sido um testemunho para muitas pessoas que sabem que eu guardo o sábado, da fidelidade. Então, deixar claro duas coisas. Nós temos que ser como crianças e aceitar que o sábado não é o meu sábado. Sábado é o sábado que Deus criou, que é o 7º dia. E ele falou, e eu tenho que aceitar isso como uma criança dependente da misericórdia e dependente do socorro dele como pai. É nesse sentido que nós temos que ser como crianças. E, finalmente, que o sábado não salva, que salva é a graça de Deus. E, como consequência, a gente guarda o sábado. E eu faço um convite para quem não guarda. Tenta guardar o sábado e ver, sexta-feira, quando dá o pôr do sol dali em diante, veja como o clima é diferente. Parece que tem uma coisa diferente, sobrenatural, que acontece quando a gente entra nas primeiras horas do sábado. Posso fazer uma colocação? Diga, Cristiane. Então, eu me lembrei agora, o Eugênio fazendo as colocações dele, me lembrei que nós somos o corpo e Cristo é a cabeça. E eu estava pensando nisso esses dias justamente porque a cabeça contém o cérebro que comanda os demais membros. Se cada membro decidir seguir para um lado, como é que vai ser? Vamos parecer uma mula sem cabeça, cada um seguindo para um lado, então não pode ser assim. Nós não podemos querer tomar o caminho de Deus e cada um seguir o dia que quer. Existe um dia pré-determinado por Deus e assim tem que ser. Se ele é a cabeça da igreja, ele determinou o sábado e o sábado tem que ser seguido. Vamos falar já de autoridade. Autoridade é um ponto muito interessante no sábado que nós vimos nessa semana. E, prosseguindo ainda... Só abrindo um parênteses aqui, se você me permite, tem alguns comentários aqui que se eu deixar depois vai atropelar. Não querendo cortar o pensamento, tá bom? Cristiano Rocha, né, a hora que você falou a respeito da cruz, né, que a gente foi entrando no assunto, ele falou, olha o sinal, quando temos os mandamentos, temos na horizontal, e vertical no 4º mandamento, e junção temos o sinal da cruz, né? Isso aí. A irmã Cláudia Marques, né, nossa irmã Cláudia Marques, ela está falando que a lição esclarecerá sobre a realidade do verdadeiro sábado na Bíblia. O Edmilson, para quem não conhece, é o nosso ancião, que ele não está aqui presente, mas ele está aqui no YouTube. Ele fala que eu experimentei o sábado e estou experimentando até hoje. Eu acho, assim, legal, porque temos, muitos de nós aqui, somos adventistas de berço e, naturalmente, a gente, devido aos nossos pais, fomos iniciados na guarda do sábado, né? Então, não existe uma diferenciação de não deixar de guardar o sábado ou não ter guardado o sábado.
E pessoas que tomaram decisões, que nem o Edmilson aqui, são testemunhos importantes que mostram como é importante, né, Geninho, que você fez, guarde o sábado no dia para você ver. Então, nós temos aqui, a Eliana, temos o Douglas, temos a Valéria, temos o Edmilson, né, e quantos outros, né, já fizeram isso e viram como é diferente, a coisa é diferente, né, bem diferente, isso é importante. E só salientando uma coisa a mais, é muito gozado. A gente está falando do sábado e vinha aqui na minha cabeça. Realmente, Satanás ele quis desviar o sábado, como a gente já estudou, passando para o domingo. O incrível de tudo isso é que qualquer religião que fala-se que guarda o domingo, eles não guardam o domingo como nós guardamos o sábado, como Deus orienta que se guarde o sábado. Né? Eles falam do domingo, tá? A lição não cita do domingo, mas estou abrindo aqui um parênteses. Eles falam do domingo, mas no domingo eles vão até a igreja, falam que guardam, vão até a igreja, e lá eles vão para a feira, eles vão para o supermercado, vão fazer tudo que eles tiverem a fazer na vida. Então, não existe uma guarda de domingo, né? É só para dar um contra a respeito de Deus. Satanás usou tudo isso para dar contra no sábado, porque sabe que Deus deu essa ordem é um selo de Deus. Né? Então, só esse comentário. Eu não sei se no Facebook tem mais alguém. Sim, só falando. A Valéria, ela falou aqui no Zoom, aqui no comentário, né? Ela fala aqui, Deus seja louvado no sábado e em todos os dias da semana como um maná que retribuímos ao Senhor em oração. Nosso maná diário, de poucos minutos, nos abastece pelas demais 23 horas que nos sobram de nossas atividades. O fato de estudarmos a lição e logo pela manhã a gente fazer o estudo. Geninho, tinha um comentário para fazer? Rapidamente, sem interferir mais. Lembrar de uma outra coisa boa do sábado. Sábado é dia de comida boa, gente. Sábado é dia de comida gostosa. Não é dia de sacrifício, não vou comer, eu vou comer uma banana. Ok, pode ser. Tem gente que gosta de banana. Nada contra a banana. Eu gosto de banana também. Mas sábado é dia de comida gostosa. Eu lembro do seguinte, quando minha irmã Janete era viva, durante muitos anos, nós íamos de sábado almoçar na casa dela. Olha, eu vou falar para vocês. O caminho da igreja para a casa dela era não andeis ansiosos de coisa alguma, né? Mas eu andava ansioso. Extremamente ansioso nesse circuito. De chegar para comer a comida que a minha irmã tinha preparado já na sexta-feira, e que ela fazia com carinho para a gente. Olha, tinha um frango que ela fazia, gente, que era sensacional. Sensacional. Né? O arroz da minha irmã, o feijão da minha irmã. E minha mulher também. Minha mulher faz cada comida de sábado, quando ela se prepara, vamos fazer. Sábado é sensacional. Sábado é uma bênção e é dia de comida gostosa, gente, também. Ou seja, sábado é um dia deleitoso. Se o sábado não for um dia deleitoso, alguma coisa está errada. Não adianta a gente dizer, não, eu guardo o sábado e ser triste no sábado, ser para baixo no sábado, porque eu não posso assistir televisão, porque eu não posso assistir um jogo determinado do meu clube, né? Eu não posso fazer... O sábado é um dia do não. Não, o sábado é o dia do sim. É o sábado, sim, de comida gostosa. O sábado, sim, é dia de contato, comunhão com os nossos irmãos e amigos. Mesmo nessa época de pandemia, nós estamos tendo aqui comunhão na medida do que nos é possível. Mas quando a gente vai na igreja, a gente tem comunhão e a gente abraça, a gente sorri, a gente conversa, né? Sábado é dia de ter contato com a natureza. Sábado é dia de ajudar outras pessoas. Sábado é um dia deleitoso. Ele não é um peso, nem um fardo, nem uma carga a ser carregada sobre nossos ombros. E é dia de comida gostosa, hein? Não se esqueça. Família reunida, né, Geninho? É isso aí. É dia de sobremesa. É isso aí. Marcão, você queria falar alguma coisa, Marcão? Abre o microfone. Na linha do que o irmão Armando falou, do que o Eugênio acabou de comentar, e finalizando, né, a quarta-feira, sábado é sinal de santificação. O que é santificação? Deus nos diz para nós, sede santos, porque quem é santo? Ele é santo. Esse é o convite de Deus, sede santos, porque eu sou santo. Então, o sábado é um sinal de santificação, porque no sábado, como disse o irmão Armando, nós somos treinados para a eternidade,
E este treinamento para a eternidade passa pela restauração da imagem de Deus em nós. Por isso o sábado é deleitoso, por isso o sábado é dia de boa comida, por isso o sábado é um dia de alegria, ele não é um peso, ele não é um dia de não, ele é um dia de sim. Conviva comigo, deixa todas as suas preocupações, elas cessaram, porque no sábado eu estou te treinando e vou te dizer, e você precisa aprender no sábado, a cada sábado nós aprendemos, que é ele que nos conduz ao longo da semana. Como disse alguém muito bem, nós temos comunhão com Deus todos os dias, mas a vida atarefada, ela faz com que a gente tenha a nossa comunhão, seja a sua devoção de manhã, ou seja a sua devoção à noite, depois você parte para a vida e fica envolvido nas lutas da vida. E quantas vezes nesse envolvimento das lutas da vida, a gente passa a acreditar que a gente precisa resolver as coisas. O sábado Deus diz para ele, calma, eu vou restaurar a minha imagem em você. Eu sou aquele que resolve todas as coisas. Eu sou aquele que provê todas as coisas. Eu sou aquele que te trouxe do outro sábado até esse sábado. Então, o sábado, como santificação, ele é um sinal de santificação, porque Deus nos convida a cada sábado e vai a cada sábado reimprimindo um pouco mais da sua imagem em nós, até o dia que ele há de nos glorificar. Como diz a palavra de Deus, quando aquilo que é mortal será revestido da imortalidade, aquilo que é passageiro vai ganhar a eternidade. O sábado é um sinal de santificação, porque ele faz com que nós paremos os ciclos e as lutas da vida e nós olhemos para Deus, para aquilo que ele quer nos transformar. Ele quer que nós sejamos santos como ele é santo. E por isso, é muito importante o que o irmão Eugênio disse. O sábado é um dia de alegria. Por isso, Deus nos convida no sábado a olharmos a natureza. Ela é bela, maravilhosa, né? A gente, às vezes, se esquece. Os pássaros cantam. Aqui perto de casa tem uma árvore e, às vezes, no sábado, os pássaros cantam, cantam, cantam. Quem os sustenta? É Deus. O sábado é um convite para descansarmos no Senhor, como disse o irmão Armando, porque ele nos santifica, ele nos abençoou e nós podemos descansar nele. Amém. Muito bem. Muito obrigado aí ao Enoque, que passou um link. Daqui a pouco eu vou olhar, Enoque. Obrigado aí pelo próprio Zoom. E é muito interessante a gente lembrar que, historicamente, hoje eu ouvi falar de mais um, eu só sabia da União Soviética, mas houve uma tentativa na França de alteração do ciclo semanal, né? Esse negócio de 6 dias de para não, vamos fazer um ciclo diferente de semana. A semana vai ser de 14 dias, de 10 dias, enfim, para a gente ganhar mais, para a gente trabalhar melhor. Não deu certo, não prosperou, né? Talvez até por isso, o Armando, que fala italiano, aí vai me ajudar. A semana em italiano, como é que chama, Armando? Settimana, né? Talvez por isso, né? Porque tem que ser assim, são 7 dias, de fato. E o sábado, além de tudo, que nós já falamos, é um ato de sabedoria enorme de Deus. Porque Deus coloca o sábado como um marco, como um memorial de que ele é o Criador. E ele faz isso de uma forma que só ele poderia ter feito. Se Deus tivesse feito uma montanha para marcar esse dia, talvez nem todo mundo pudesse ver essa montanha. O Everest está lá, é a maior montanha do mundo. Eu nunca vi essa montanha, mas eu sei que ela está lá, mas eu nunca vi essa montanha. Se Deus tivesse feito um outro marco físico, talvez alguém destruísse ou tentasse destruir, talvez um terremoto, talvez tivesse acabado durante o dilúvio, mas o fato é que Deus estabelece um memorial no tempo. Isso só Deus poderia ter pensado, porque ninguém pode tirar o tempo. Eu posso achar o que eu quiser do tempo, mas o tic-tac do relógio me avisa, o sol nascendo, né, o sol se pondo, o sol no levante, enfim,
não existe forma nenhuma de eu eliminar o tempo. Não tem como. E o tempo foi estabelecido. E ele existe se eu quiser ou não. E o sábado é um memorial no tempo. Só Deus poderia ter pensado nisso. Ninguém poderia ter pensado nisso. Nenhum ser humano, nenhuma criatura poderia ter pensado nisso. E esse memorial aponta o passado. Ele aponta a criação de Deus. Porque Deus fez os céus e a terra em 6 dias, e no 7º dia descansou. Então, ele aponta o passado. Ele também aponta o presente. Quando a Eliana fala da vida dela, da vida secular, da vida das coisas, né? Quando ela citou o maná, em que ela tem a porção dobrada na sexta-feira, que é suficiente para o sábado, e ela parou no sábado e é suficiente para ela viver, e tem muitas outras pessoas que têm essa experiência também. Então, o sábado é um memorial que me aponta o presente também, porque quando nós guardamos, nós desfrutamos agora, hoje, de um momento especial de comunhão com Deus. Isso é agora, né? Hoje é o dia do Senhor, né? Isso é muito interessante. E o sábado é importantíssimo porque ele também é um memorial. Olha que coisa estranha, parece até um paradoxo. Normalmente, memorial é de coisa que passou, lembrança de coisa que passou. Mas ele é um memorial, ele é um marco de coisas que virão ainda. Olha que interessante, né? Ao nos santificar, Deus nos prepara para desfrutar de sua companhia pela eternidade. Aquele treinamento que o Armando acabou de detalhar muito bem, né? Há algum tempo, né? Um pouco antes dessa minha fala. Então, ele é um marco, ele é um memorial. Eu estou olhando para o Marcos aqui na tela, mas não é de você que eu estou falando, é Marco. Ele é um marco, ele é um memorial que ele abarca tudo. Ele abarca o passado, ele abarca o presente e ele abarca o futuro. Somente Deus mesmo poderia ter feito algo desta magnitude, né? Ele faz um templo no tempo. E quando eu entro nesse templo, no pôr do sol da sexta-feira, ou na minha preparação, né? Quando eu entro neste templo, eu desfruto de todas essas bênçãos, do passado na criação, do presente na manutenção de Deus na minha vida material, sim, também, e também me aponta para o futuro, no momento, no tempo em que eu estarei com Ele. Então, é um templo que abarca todas as dimensões do tempo. Não tem nada de fora. E é muito, muito importante isso. E durante os comentários, alguém falou alguma coisa sobre autoridade. É para se fazer, né? Porque Deus determinou. E essa questão da autoridade é uma questão muito interessante. Eu vou fazer uma mini entrevista aqui com uma pessoa que foi coordenadora de uma equipe enorme, uma equipe grande, mas antes eu quero mostrar uma imagem para vocês. Eu vou recorrer aqui a uma coisa que para os brasileiros é uma coisa muito comum, né? Que normalmente eu não faço isso quando eu estou falando de assunto espiritual, mas eu vou recorrer porque eu sei que todo mundo vai entender isso, né? Todo mundo vai conseguir compreender exatamente a mensagem que eu quero passar. Nós estamos vendo aí uma imagem na tela, todo mundo está vendo? Certo? E nessa imagem, nós temos pessoas que estão claramente identificadas, né? Tem até um que está com o número 7 aí, 7 e esse jogo é uma triste lembrança para os brasileiros. Mas essas pessoas estão claramente identificadas. Eu tenho uma pessoa aqui com uma camisa, né? Não sei se vocês estão vendo o cursor aqui, no centro. Essa camisa poderia ser branca, essa camisa poderia ser verde, mas nesse dia essa camisa era branco, aliás, era preta e vermelha.
Mas o que importa nesse jogador é que ele tem uma marca aqui na camisa que define o time que ele está. E por definir, e por estar bem definido, de acordo com o time que ele está, assim como os 3 que estão em volta, ele ouve aquilo que uma pessoa fala. Tem uma pessoa à beira do gramado que orienta esse rapaz a fazer o que ele tem que fazer. Além disso, ele tem um objetivo muito claro. Ele não vai na mesma direção desses outros 3 que estão à volta dele. Ele vai em uma única direção. Porque se ele fizer qualquer coisa diferente disso, nós dizemos que ele está indo contra. E ele participa de um time. Ele treina, ele fala a língua do pessoal que está no time dele, ele ouve o que o treinador faz e ele cumpre aquilo que o treinador dele determina, coach, treinador, técnico, professor, como quiserem mencionar, porque o treinador, o técnico dele tem autoridade. E essa autoridade vale para quem está usando esse sinal que ele tem na camisa. Ele escolheu colocar essa camisa, ele foi escolhido para colocar essa camisa, e por ele estar usando esta camisa, ele tem um objetivo, e ele reconhece uma autoridade. E com base nisso, eu quero falar com a minha amiga Eliana, que durante algum tempo da sua carreira foi coordenadora de uma equipe muito grande, e como coordenadora, ela tinha autoridade sobre esta equipe. E o que quer dizer isso? Você controlava as ações dessas pessoas, Eliana? Sim. Tinha que controlar. Alguma coisa que tivesse fora daquilo que você determinou, você podia fazer o quê com essas pessoas? Até mesmo uma demissão. Até mesmo uma demissão. Quanta gente que era? 600 pessoas. 600 pessoas, não é pouca gente. Não. Tá? Não é pouca gente. Outra coisa, eles poderiam trabalhar e eles poderiam fazer as ações dele em qualquer momento ou existia uma hora determinada para cada um no seu turno fazer alguma coisa? Tinha hora, local e dia determinado. Olha que interessante. Eu posso chamar isso de escala? Sim, sim. Então, eu posso falar, de acordo com aquilo que a gente viu até na quinta-feira, que Deus tem uma escala para nós em que cada dia a gente faz uma coisa e Ele escalou a gente por escrito num determinado dia da semana. O que você acha? Eu concordo. Olha que interessante. Eu concordo. Olha que interessante. O sábado é uma escala de Deus por escrito. Essa escala tem o meu nome, que para a escala valer tem que ter o nome da pessoa. Meu nome está lá. Quando ele fala lembra-te, ele fala em termos universais. E quando ele fala em termos universais, ele está falando comigo também. Está falando com a Cristiane, está falando com a Eliana, está falando com o Douglas, com você que está no YouTube, com você que está no Facebook. Ou seja, né? Assim como a Eliana, coordenadora, tinha autoridade, e se eu quisesse participar da equipe dela, eu tinha que fazer aquilo que ela fala, assim como esse jogador de futebol, que eu marquei, que eu coloquei na tela agora há pouco, tem que obedecer, porque senão o técnico faz o que com quem não faz o que ele fala para fazer, Eliana? Demite. Demite, saca do time, não é? Então, se eu reconheço Deus como minha autoridade, eu devo prestar atenção, ou como autoridade, eu devo prestar atenção naquilo que ele orienta para eu fazer. Porque se eu não faço, eu não estou no time dele. Dá para falar isso? Eu estou no outro time. Né? Vocês já ouviram aquela expressão, vira casaca? Tem uma expressão que se usa, inclusive no futebol ou em outras, quando você está falando de trabalho em equipe, que é vira casaca. É que você mudou de time, né? Oi? Tipo assim, mudou de time, né? Virou a casaca, né? A gente usava isso. Não é?
A gente usa essa expressão quando eu estou traindo a minha equipe. Quando eu olho para alguém e falo, você é um vira-casaca, aquela pessoa está trabalhando para o outro time. Sim. E quando eu estou trabalhando no time, você como coordenadora de 600 pessoas, você admitia, no bombeiro, na PM, a gente chamava de mão cansada, né? Você admitia alguém que não está dando todo o empenho para fazer o trabalho, Eliana? Olha, a gente chamava essa pessoa de braço curto, né? Horácio, braço curto, né? E acontecia às vezes, porque você acaba demitindo uma pessoa por aquilo que ela informou para você, por aquilo que ela vendeu para você. Só que aí, no dia a dia, você percebe que ela não faz parte daquele time, ela não se encaixa naquele time. Então, você a convida, né, para sair do seu time, né? Ou ela pede para sair, né, porque você vai pressioná-la, ou você a desliga, a tira, né? Olha que coisa interessante. O nosso coach, o nosso técnico, o treinador, né, o soberano do universo, vamos dar o nome, né? Correto. O soberano do universo pede para eu entrar no time dele. Ele me convida para entrar no time dele. Isso é uma honra. Todo jogador gostaria de participar do selecionado do seu país. Alguns, isso tem muitos brasileiros, eu estava fazendo a pesquisa ontem por conta dessa lição. O Mazzola, por exemplo, que eu acho que ele nem chamava Mazzola, acho que o nome dele era outro. O Mazzola, ele nasceu no Brasil, jogou no Palmeiras, jogou pela seleção brasileira em 58, e em 62, como o Brasil não tinha escolhido o Mazzola para jogar, ele jogou pela Itália. Olha que interessante, né? Então, assim, todo jogador, isso não é mais possível, né, pela FIFA. Se você joga por um selecionado, você não pode mais jogar por outro. Isso, né, mudou. Mas todo jogador gostaria de participar do seu selecionado. Mas para estar lá, ele precisa contribuir com o time. Ele precisa contribuir com a equipe. E a contribuição, isso é o mais importante. A contribuição vem de fazer aquilo que o técnico fala para fazer. Isso é fundamental. Fazer aquilo que a autoridade fala para fazer. A autoridade para os jogadores de futebol é o técnico. É interessante que alguns se referem ao técnico como o professor, né? Aquilo que o professor fala, eu tenho que fazer. O professor, eles estão dando um eufemismo aí para chefe, né? Fale aí, Eugênio. O teu exemplo é muito ilustrativo, Padula, dessa situação dessa cena do futebol e da comparação de que se está fora de não está cumprindo a ordem do treinador, é sacado fora e tudo mais, né? Mas tem uma coisa, aí a diferença maravilhosa entre essas situações que são do mundo e a situação espiritual do reino de Deus, né? Eu já ouvi alguns, por exemplo, técnico de voleibol, José Roberto Guimarães, técnico da Seleção Brasileira Feminina de Voleibol, há muitos anos. E ele sempre fala que o momento mais difícil da carreira de um técnico de seleção é quando ele chega no momento que ele tem que fazer os cortes antes de um campeonato. Porque ele convoca, vamos dizer, 18 atletas, 20 atletas, e só podem ir 12 ou 13. E todas essas 18 ou 20 se empenharam ao máximo, treinaram, seguiram todas as orientações, fizeram tudo possível. Claro que umas têm mais dons do que a outra, têm mais habilidades do que a outra, mas todas se empenharam ao máximo. Só que ele só pode levar 13, só pode levar 12. E ele tem que cortar 5, 6 ou 7. No reino de Deus, Deus não precisa cortar ninguém. Cabe todo mundo nessa seleção. Todo mundo cabe nessa seleção. Essa é a diferença maravilhosa do reino de Deus em relação às coisas que acontecem nesse mundo. Muito legal essa lembrança, Eugênio. Inclusive porque o lago de fogo está determinado para alguma pessoa? Não. Não. O lago de fogo está determinado para o diabo e seus anjos. Ou seja,
na seleção de Deus, que é a mais democrática de todas, cabe todo mundo. Diga aí, Armando. Não, achei legal demais isso que o Geninho falou, porque Jesus não corta ninguém, né? Vou trazer para os termos de hoje da moçada. Jesus não bloqueia ninguém, mas a pessoa pode sair do grupo. É individual. Pegando um gancho, Padula, no exemplo que você deu, que é fantástico, tem um aspecto nas equipes que é o seguinte: o coach, o líder, o chefe, ele tem uma característica. Ele tem a visão do todo. E essa é a diferença. E tem uma característica fundamental, e o sábado tem essa característica fundamental. Aquele que participa da equipe, ele precisa crer que a visão do chefe, do coach, do mister, é porque ele tem a visão do todo e ele sabe que o melhor é o caminho que ele está traçando. Esse é um aspecto que nós temos também. Nós não temos a visão do todo, o nosso Deus tem. E ele nos ensina que é através do sábado que ele pode nos santificar, nos abençoar. E nós precisamos crer nele, porque ele tem a visão do todo. E esse é o caminho que ele estabeleceu para que o nosso objetivo seja cumprido, para que sejamos vitoriosos. Padula, aproveitando só aqui, dando um parênteses aqui, porque a gente já, pelo jeito, está chegando no final, né? O Enoque tinha mandado aqui, até você falar, depois eu vou ver aqui o negócio do Enoque, né? Que ele mandou aqui um local, um endereço. Mandou um link. Um link aqui. E eu entrei aqui no link, dei uma verificada muito rápida, bem por cima, assim. E nesse link que o Enoque, então, eu vou citar porque ele mandou aqui, e realmente também tem muito a ver, fala que o organismo, nosso organismo, ele não pode ficar trabalhando direto, tem que se ter um tempo de pausa. Tem que ter um tempo de pausa. E isso faz com que a gente deixe de ter várias doenças, porque se a gente der uma pausa, a gente relaxa, descansa, o organismo precisa. Se a gente for ver como, depois for ver se eu não me engano, no livro de Levítico, não tenho certeza, o tempo que a terra deveria ser plantada, depois tinha o tempo de descanso da terra. Não é isso, Marcão? Aí, né? É isso aí. Então, Deus em Êxodo também. Ele viu tudo, ele analisou tudo. Olha, tem que trabalhar assim, depois descansa, trabalha assim, depois descansa. Fisicamente, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde ficar melhor, temos que seguir. Deus é o construtor desse corpo, né? Ele que fez o ser humano, ele sabe qual é o melhor. Então, não é somente, é um momento especial que você pode estar com Deus, é um momento que você vai ter maior comunhão com Deus, né? É um local santo, ele santificou, é um dia santo, mas é um dia especial também, por quê? Porque ele sabe que o nosso corpo precisa disso. Pessoas do comércio, e o Geninho deve saber bem disso, né? Lojas de shoppings, que trabalham praticamente não, acho que estão todos os dias, né? Porque até domingo eles atropelam, vão tudo, né? Eles fazem tudo. Se o cara trabalhar diariamente nisso daí, ele não aguenta. Ele não aguenta. Então, quer dizer, o que Deus manda, as ordens que Deus manda, as orientações, são importantes para a nossa vida física, espiritual e para a nossa salvação, né? Nós somos templos do Espírito Santo, nosso corpo é templo do Espírito Santo, não é? Então, Deus deu o sábado para que nós também cultivemos o nosso corpo, continue sendo o templo do Espírito Santo, porque faz parte o descanso também do nosso corpo, né? Não dá orientação que devemos dormir pelo menos 8 horas por dia, mas o dia de sábado é o dia que nós podemos descansar, desconectar, né? Limpar o nosso corpo de toda a correria, de todo o trabalho, de todo o estresse da semana. Então, em cima do que o Enoque está fazendo comentário, em cima do que o Enoque mandou aqui, que eu achei também interessante, uma bela de uma lembrança.
Fantástico para nós. Só complementando, desculpa, o que o Éder comentou e que você tinha comentado, Padula, na experiência da França, que aconteceu na época logo após a Revolução Francesa, nos governos iluministas, eles tentaram uma semana de 10 dias. E uma das coisas que acontecia nessa semana de 10 dias, os cavalos começaram a desmaiar nas ruas, porque eles tinham que trabalhar 10 dias. Então, nós vamos ter fé. Ele tem a visão total, ele sabe. Precisamos confiar no treinador. Padula, posso fazer comentário de algumas pessoas aqui rapidamente, porque já... Estamos chegando lá, né? Ó, então, tem uma... Se a Eliana deixar, né? Porque ela é autoridade aqui, né? Se a Eliana deixar, a gente vai. Isso porque o Edmilson não está, hein? Pode ir, Éder, eu deixo. Pode ir. Não. Jova Cardoso, ela é lá de Florianópolis, foi pastoreada pelo pastor Silas aqui, mandando aqui, né, comentário sobre o pastor Silas, que deixou muita saudade. O pastor Silas, não sei se está aqui ainda, né, e fez vários comentários aqui, né, que o amor de Deus tem que estar, de Deus está entre nós. A Sandra Ferraz, conhece aí? Alguém conhece? A Geninho conhece. Ela fala assim, ó, amém, porque daí vemos que a nossa luta não é em vão. Aí ela fala esse exemplo do time foi demais, formaremos uma seleção de campeões de Cristo. Amém. A Sandra falou aqui. A sua mãe, Padula, fala aqui, lição ótima e oportunidade, não necessito comentário, a equipe dá conta, só dizer que está excelente. Só isso aqui que consta aqui, né, do YouTube. E o André, ele comentou que meu filho falou que ia ter um almoço aqui em casa. A hora que o Geninho falou do almoço, ele já se manifestou aqui, né? E o teu filho deixa só na tua casa. Deixa eu só aproveitar o gancho aí do teu filho. Você falou da senhora Sandra Ferraz aí, que é a senhora minha esposa. Rapaz, eu estou começando a ficar ansioso, porque ela fez um feijão. Ela fez um feijão ontem que está pronto para comer, que eu estou ansioso, cara. Estou ansioso, tá? Só isso. Ô, Geninho, é pecado deixar tentação na cabeça dos irmãos, viu? Mas vamos lá. Aí, Eliana? Vamos combinar um feijão conjunto, Armando. Não, aqui o pessoal está bem quietinho. Meu grupo aqui está quietinho. Entrou aqui só, depois daquele pessoal, entrou também o Marcelino e a Francine. Entraram aqui. Tá bom. Então, encerramos aqui nossos comentários aqui do Face e do YouTube. Termina aí, Padula. O De Paula quer falar alguma coisinha. Fala, Depa. Eu queria terminar aqui o que nós falamos na lição, na classe dos professores de quinta-feira, né? E no finalzinho dessa lição tem uma chamada muito importante para nós, adventistas do sétimo dia. A irmã White declara, porque o sábado nos distingue como o povo que observa os mandamentos de Deus, mais do que talvez qualquer um dos outros mandamentos. Então, acho que a gente tem que deixar registrado isso para cada um de nós, que somos a igreja de Deus, que somos essa igreja, essa seleção de Cristo. Gostei muito dessa ilustração, vitoriosa em nome de Jesus. Então, guardar o sábado distingue como o povo de Deus. É isso aí, gente. Amém. E para encerrar, eu vou deixar estas duas reflexões, né? Estas reflexões, né? Será possível que na correria da vida estejamos tão exaustos no sábado para renovar nossa relação com Deus? Nós estamos falando de aliança, nós estamos falando de relacionamento. Será possível que no estresse da vida o sábado seja um dia de culto superficial em vez de íntima comunhão? Relembrando que alguém falou aí, não é uma questão de legalismo, né? É uma questão de relacionamento e comunhão com Deus. Deus deseja que vejamos uma nova profundidade no significado do sábado. Ele almeja que experimentemos um genuíno reavivamento em nosso coração.
Você pode escutar sua voz falando-lhe ao coração? E eu acrescentaria agora, né? Você pode ouvir Deus falando agora contigo? Que Deus abençoe a cada um de nós, participantes da santificação, participantes das sagradas horas do Santo Sábado do Senhor, para que a gente, de fato, como o Armando lembrou muito bem, né? Tenhamos Deus na nossa vida, que nos santifica, para nos abençoar e, ao final, descansarmos. Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, né? E eu vos aliviarei. É isso aí, pessoal. Obrigado. Amém. Amém. Obrigada, Padula. Obrigada a todos pela participação. Foi muito bom, né? Muito bom. E eu quero pedir, por favor, para o Armando fazer uma oração por nós, Armandinho. Você ora para nós finalizarmos esta aula? Pode sim. Por favor. Pai querido, nós queremos te agradecer, porque quando o Senhor fez o sábado, o Senhor estava pensando em nós. Nós precisamos do sábado, porque precisamos estar perto de Ti esse dia inteirinho, para aprendermos a profundidade do Teu amor, do Teu carinho, do Teu perdão, da Tua paciência. E isso renova em nós a vontade de ir para o céu. E essa renovação dessa vontade seja refletida em nossas palavras, em nossos atos, em nossos gestos durante toda a semana, para que outras pessoas possam se interessar também pelo Teu reino. Muito obrigado por dividir conosco essa verdade, que nós sejamos porta-voz desta verdade Tua para os outros, que o Senhor possa nos abençoar, nos proteger, em nome do Senhor Jesus. Mas quero te pedir, Pai, venha logo nos buscar. Amém. 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 Queridos, não esqueçam, nós temos mais maná às 16 horas aí com o nosso professor Armandinho. Tá bom? Não esqueçam. Quem não for, eu vou mandar um bilhetinho pro pai, tá? Isso mesmo. Isso mesmo. E não esqueçam do nosso maná diário. Viu? Uma porção diária a cada dia do nosso estudo. Deus abençoe a todos. Amém. Semana toda. Tchau. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau, gente. Bom sábado Até a todos. logo. Feliz restante. Bom pessoal. feijão, Geninho. Bom feijão. Bom feijão, o Eugênio já está querendo ir embora só para comer o feijão. E acho que vai ser boa também. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.